Bom, o tema desta noite: autoridade para enfrentar adversidades. Diga com fé: Deus me deu autoridade para enfrentar toda e qualquer adversidade. E o versículo tema está em Lucas 10:19. É um versículo que mostra Jesus falando para os seus discípulos. E a minha pergunta é: quantos aqui são discípulos de Cristo? Digam amém. Então esta palavra é para você também, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 10:19: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, diga, nada, absolutamente vos causará dano. Que esta palavra penetre os corações. Oremos a Deus. Deus amado, Deus bendito, ó Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar sendo instrumentos, Pai, nas tuas mãos. Usa os meus lábios, ó Deus, para que esta palavra flua, Pai, como um rio de água vivas, a jorrar, Senhor, esta palavra que não retornará vazia. Que possamos, ó Deus, encher as nossas cisternas espirituais e sairmos transbordantes daqui, Senhor, plenos e repletos da tua bondade, da tua graça e das tuas bênçãos. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus. E mais uma vez o povo de Deus diga amém. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Amados irmãos eleitos de Deus, família na fé, selos deste apostolado, estamos aqui nesta noite movidos pelo Espírito Santo de Deus, para tratarmos de algo que tem acontecido na vida de pelo menos 99% das pessoas. Pessoas têm enfrentado diariamente grandes oposições, grandes adversidades. Mas sabemos que em todo tempo surgem situações essas que tentam nos desestruturar, nos desequilibrar, tirar a nossa paz, tentar ferir as nossas emoções. E algumas oposições são tão fortes que alguns chegam mesmo a pensar, ainda que seja por um instante, e a questionar aonde está Deus. Será que Deus não está me enxergando? Será que Deus me abandonou? Isto tem sido o relato de alguns crentes que chegam até nós com situações, com adversidades, com problemas. Mas estamos aqui com uma grande responsabilidade, porque estamos lidando com vidas preciosas para Deus, vidas que foram compradas a preço de sangue, vidas que pela palavra de Deus, Deus as outorgou, diga amém, eu recebo, promessas que não podem ser anuladas, diga amém, eu creio. Mas e assim como vocês, e aí é a palavra que corta, nós também, nós que estamos sobre este altar, lidamos também com dificuldades, e temos também aprendido gradativamente a aplicar o conhecimento, os princípios bíblicos na nossa vida, porque sabemos que só desta forma iremos adquirir confiança, certeza e vitória. Portanto, a palavra de Deus, ela funciona como uma espada de dois gumes. Ela corta para a igreja, mas também corta para o altar. Aquilo que eu estou ensinando à igreja e ministrando para vocês, serve para a minha vida também, porque todos nós, sem exceção, passamos por adversidades.
Então este é o maior desafio do pregador. Mas sabemos que Deus está comprometido com as nossas vidas. Diga amém por isso. Deus está comprometido em gerar vitória à sua vida. Diga amém, eu creio. Mas vejam que para o mundo, para aqueles que não conhecem a Deus, enfrentar algo como uma grande perda financeira, por exemplo, ou uma doença aparentemente incurável, é algo insuportável. Haja visto o grande índice de mortes, de suicídios que tem acontecido. Mas vejam que para nós, e aí é para você e para mim, enfrentar toda e qualquer situação difícil deve ser a visão antecipada de um grande testemunho. Você crê? Diga amém. Então, passar por momentos de adversidades é o prenúncio daquilo que será um grande testemunho para a glória de Deus. Mas como é que nós lidamos neste trajeto, nesta trajetória, até vermos consumada a nossa vitória? Porque existe um percurso a ser caminhado, existe um momentum que vai do início das adversidades até o final delas. E como é que nós lidamos e enfrentamos esta situação, este momento? Então eu gostaria antes de ensinar, em primeiro ponto, porque surgem grandes adversidades. Por que esses problemas se levantam contra as nossas vidas? Então o primeiro ponto é que as adversidades, elas podem surgir como consequência de atitudes impensadas e atitudes erradas. É ou não é? Quem aqui não pisou, não deu um deslize e sofreu as consequências desse deslize? Todos nós. Então, em nossa jornada de vida, nós temos visto muitos padecerem por não estarem em linha, em obediência com a palavra de Deus, em algumas áreas da sua vida, ou então por não consultarem a Deus para determinadas decisões. Devemos consultar, claro. A Bíblia Sagrada está aqui para isso. Não é para você fazer por conta própria, mas é para você buscar nos oráculos de Deus, na palavra de Deus, ou então na igreja, através dos bispos, do apóstolo, conselhos de sabedoria, para que você seja orientado e não passe por adversidades. Veja o que diz Gálatas 6,7: não vos enganeis. Olha, este versículo minha esposa leu no domingo. Diz assim: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E veja o que ele diz no próximo: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então vejam, as consequências das nossas atitudes, elas geram resultado, elas geram frutos. Por isso nós devemos pensar muito antes de tomarmos qualquer decisão. O crente é sábio, e por ser sábio não age, mais uma vez eu digo, não age sem pensar, não age por impulso, ele age segundo a sabedoria de Deus que você tem. Diga amém. Mas isso também não significa que por uma pessoa ter errado uma vez, ela já está sentenciada à morte. Não. Quando há arrependimento e também há o aprendizado, há também o direito de uma renovação, há também a manifestação do perdão. E eu li
Uma frase interessante que Martinho Lutero escreveu, diz assim, se você quiser anotar, é interessante. Diz assim: não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Eu vou repetir: não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Ou seja, Provérbios ele fala, Salomão diz: quem confessa e deixa, quem reconhece o seu erro alcança misericórdia. Sabe por quê? Porque dificilmente quem reconhece o seu erro não erra novamente. É sábio. Então, meus amados, existe um exemplo clássico na Bíblia Sagrada, que é o exemplo de Jonas. Deus mandou que Jonas fosse para Nínive, mas ele por conta própria decidiu fazer o quê? Ir para Tarsis. E o que aconteceu com a vida dele? Qual foi a consequência? Ele foi parar dentro da barriga de um peixe. Eu tenho a certeza de que nenhum de nós quer parar na barriga de um peixe. A barriga de um peixe pode ser a separação num casamento, pode ser uma doença incurável, pode ser uma falência, uma crise financeira. Olha, tem tantos peixes que eu poderia citar, mas o fato é que muitas vezes nós é que buscamos estar dentro da barriga do peixe. Mas por isso você está aqui, para ser orientado a não escolher estar na barriga do peixe, mas sim de escolher tomar a decisão certa, porque isto é sábio para a sua vida. E o segundo ponto são as provações, que aparentemente podem parecer grandes adversidades, mas são situações que nos levarão a termos o perfil que Deus deseja para a nossa vida. Então, podemos dizer que são testes de fé. Deus permite que passemos por algumas situações para que possamos agir e viver segundo a vontade de Deus. Você consegue reconhecer algumas também? Às vezes nós queremos muito fazer uma coisa e Deus fala não, não, não. E lá na frente você vê, no momento em que você obedece a Deus, você pode ficar até contrariado e chateado e entristecido. E isto muitas vezes gera sofrimento. Mas lá na frente Deus te responde. E você dá glórias a Deus por tudo aquilo que você viveu, ou que você deixou de viver. Então diz Tiago 1:2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Os apóstolos passaram, e olham que eram homens tementes, obedientes a Deus, muito mais do que todos nós. Mas diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, porque bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, meus amados, as provações para os cristãos têm um fim proveitoso, diga amém. Os torna mais fortes, diga amém. Mais resistentes, mais maduros espiritualmente. Então, essas situações, ela tem que nos tornar pessoas muito melhores do que éramos, e mais, pessoas mais fiéis a Deus do que éramos, porque este é o poder da perseverança nos momentos de tribulação e adversidades. Mas existem pessoas, e eu tenho que comentar isto, que muitas vezes culpam a Deus.
Existem pessoas que dizem que vão rasgar o cartão de membro, ou então dizem que o ministério não tem a unção de Deus, agem com rebeldia, desprezam os ensinamentos de Deus. Mas o conselho do altar e o conselho de Deus é: não tome nenhuma decisão baseada na carne. Haja por fé, haja no Espírito, confie em Deus, louve o Senhor, mesmo que você esteja passando por um momento de aflição. Creia que Deus reverterá toda adversidade em bênção para a tua vida, porque Deus quer que através da sua vida sejam tributadas graças a Ele. Então lembre-se, as provações para o cristão terão sempre um fim proveitoso. Diga amém uma vez mais. Mas olha, as adversidades, elas podem também surgir quando o inimigo levanta situações contra as nossas vidas. Ele não pode nos tocar, mas pode manipular pessoas, pode manipular situações para tentar o quê? Nos derrubar, nos destruir, nos desencorajar. Então são chamados os dardos do inimigo, os sofismas, as altivezes. E a Bíblia mostra que o inimigo, ele anda sempre como? Ao derredor. É isso que diz em 1 de Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. Veja, nós não podemos estar dormindo. E muitas pessoas dormem um sono da televisão, dormem um sono dos materiais supérfluos que estão à sua volta. São pessoas que idolatram coisas materiais e se esquecem do mais importante, que é o espiritual. As pessoas vivem em função daquilo que vão conseguir, da casa própria, do carro, da viagem, e se esquecem do mais importante. Só que o inimigo está sempre, como um leão que ruge ao seu derredor. E por isso ele disse: sede sóbrios, estejam atentos, não se desconecte da palavra, do conhecimento, e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé. Veja que não é nas obras, é na fé, é na confiança, é na palavra, é na certeza, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Olha, veja que naquela época as pessoas já sofriam em prol do Evangelho, mas todo esse sofrimento redunda em bênção para o cristão. Assim que nós devemos crer. Então, amados, nesta noite nós queremos lhe incentivar, nós queremos lhe motivar, aqui, independente das circunstâncias que você esteja enfrentando, de qualquer natureza ou espécie, você resista firme na fé. Você vai resistir firmemente na fé. Você vai confiar que Deus já te capacitou e que Ele está destruindo todas as adversidades que se levantaram contra você. Veja o que diz Deuteronômio 28:7: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Diz que por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Creia nesta verdade. O inimigo não vai vencer você, não vai te derrotar, porque é o Senhor quem peleja a tua guerra. Então, resistir firme na fé é não deixar que a adversidade abale a nossa confiança, a confiança de que tudo vai ser solucionado. Então, na sua mente tem que estar a certeza daquilo que Cristo fez por você, com pensamentos e confissões de vitória. Diz em 2 Coríntios 10:4, vamos ler: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas olha a arma que Deus te deu, diz: sim, poderosas em Deus, para destruir
fortalezas, anulando nós sofismas, próximo, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que é contra as promessas de Deus para você, está se levantando contra o conhecimento de Deus. Deus te deu armas espirituais para você guerrear, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o que nós temos que fazer? É levarmos o nosso pensamento, as nossas emoções, o que? Cativo à obediência de Deus, à palavra de Deus. Então, meus amados, eu posso afirmar por vivência própria, que há momentos que na nossa visão natural e limitada, parece que não vai ter solução, que não vai ter saída, que tudo vai continuar do jeito que está, não vai mudar. Mas é justamente neste momento que nós temos que pensar o contrário. É neste momento que Deus se levanta com autoridade na tua vida, para dizer a você: não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus, Ele vai dar o socorro, Ele vai dar o escape, Ele vai te dar mais, Ele vai te dar a vitória e gerar a tua vida os despojos que você espera conquistar. Ou seja, não será simplesmente vencer a adversidade, mas tirar proveito, benefícios desta adversidade. Você crê nisso? Então eu quero compartilhar com você uma passagem que fala sobre um personagem, é a vida de um rei, que foi um homem na sua carne como nós, mas ele tinha uma intimidade profunda com Deus. Ele acreditava nas orientações divinas, ele acreditava nos conselhos de Deus, ele tinha uma fé inabalável, e isto tornou um homem vitorioso, não só ele, mas todo o povo. Eu estou falando da vida de Josafá. Em 2 de Crônicas 21, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Próximo versículo diz: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então veja a situação, imaginem agora 3 exércitos inimigos poderosos. Eram exércitos que eram considerados os mais fortes daquela época. E eles estavam se deslocando em direção a Judá, aonde vivia o rei Josafá. E de repente chega lá um empregado dele e avisa: olha, existem 3 exércitos que estão lá se macumunando contra você, estão vindo contra nós e vão, olha, nos destruir. Esta era a real situação que havia se levantado contra Josafá e contra aquele povo. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é a adversidade que você está vivendo, eu não sei quais são os 3 exércitos que estão se imergindo, se levantando contra você, mas o que eu tenho a dizer para você é que assim como Deus fez na vida deste homem, Deus fará nesta noite na tua vida. Assim como Deus fez na vida daquele povo, Deus fará também na tua vida e na vida da tua família. Vamos continuar então. Diz no versículo 3: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor.
também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. Então veja que Josafá, ele era alguém como nós, de carne, e por isso a primeira reação natural que ele teve foi ter medo. Quantos de nós não tivemos medo diante de uma situação? É natural, é normal. Mas Deus não nos condena por este instante de medo. Veja que é um momento muito rápido na nossa vida, porque veja que Josafá, ele não teve simplesmente medo e ficou paralisado. Ele teve medo e agiu de uma forma sábia, e é justamente isso que você vai fazer a partir de hoje, quando qualquer adversidade se levantar contra a sua vida. Você vai orar a Deus. É a primeira estratégia de 4 estratégias que eu vou compartilhar rapidamente com você. Então a primeira estratégia foi o quê? Foi orar a Deus diante da adversidade. A oração para buscar em Deus o quê? A direção, a solução. Quando oramos, mostramos a Deus o quê? A nossa dependência dEle e a nossa submissão à vontade dEle, porque é através da oração que Deus fala aos nossos corações. Então diz a palavra no versículo 5, e as consequências são essas: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Agora vem a palavra-chave: porém nossos olhos estão postos em ti. Esta é a chave para a vitória. Enquanto ele estava amedrontado, nada estava acontecendo, mas a partir do momento que ele orou a Deus, ele mostrou a dependência total do Senhor e a sua fragilidade, e colocou diante de Deus a sua espera, a sua esperança, e falou: Senhor, olha, a minha esperança, os meus olhos não estão nos exércitos que vêm contra mim, não estão nos problemas, nas adversidades, mas está em ti. Aí veio a resposta do Senhor, aí Deus agiu. Então, meus amados, diz no versículo todo: Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Veja que todos em unidade oraram a Deus. É isso que estaremos fazendo nesta noite. Você estará clamando ao Senhor junto com a sua família. Se não estiver presente, mas a sua família na fé estará junto com você, e estaremos declarando a nossa vitória. A segunda estratégia qual é? É focalizarmos Deus e as suas promessas. Não é focalizarmos o tamanho da adversidade. Eu sei que isto exige de nós um profundo trabalho interior e espiritual, mas é isso que nós devemos fazer. Josafá, ele não ignorou os problemas, não. Ele colocou os seus olhos postos em Deus. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar os problemas, não, eu estou dizendo para você não dar crédito ao problema, você dá crédito àquele que tem a solução para o seu problema. Então diga com seus lábios: os meus olhos estão postos em Deus.
Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É nele que tem que estar a sua esperança e o seu olhar, o seu foco. E veja então o que aconteceu quando a congregação estava orando e louvando ao Senhor. No versículo 14 diz: então veio o Espírito do Senhor. Eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus vai se manifestar de forma extraordinária. Ele está em você, Ele está dentro de você, mas Ele não pode ficar inerte, Ele não pode ficar paralisado. Ele tem que agitar o teu coração e te fazer crer, e te fazer andar, e te fazer prosseguir e avançar. Porque foi isso que Josafá fez. Ele não ficou parado, ele avançou. E diz então o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: olha o que ele diz: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, e com a permissão do Espírito Santo, e tu, ó povo de Deus, da Cristo Vive, e você que está nos assistindo pela internet, dê ouvidos agora àquilo que Deus falará ao teu coração. E diz assim: dais ouvido todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é tua, quem vai guerrear as tuas guerras é o Senhor Jesus Cristo. E mais, ele diz: amanhã mesmo descereis contra eles. Veja, não ia ficar paralisado. Descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Você viu o que aconteceu por ele ter clamado ao Senhor, adorado ao Senhor e crido no poder de Deus? É isso que Deus fará também na tua vida. Então, quando buscamos em Deus a solução, Ele fala, Ele move situações, Ele dá provisão para que você saia de toda e qualquer situação contrária. Mas veja, Deus não mandou que Josafá e o seu exército não fizessem nada em relação àquela situação. Ele disse: vocês vão descer contra eles, vocês vão encarar de frente esta situação, não vão se acovardar, vão tomar posição de guerreiros, mas com uma diferença: não vão se ferir, não vão sofrer dano, e eu vou dar a vitória, e eu vou confundir os teus inimigos, e eu é quem vou confrontar os teus adversários. Então veja o que aconteceu no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aí vai a terceira estratégia e a penúltima: adore a Deus em toda e qualquer situação, pois a adoração é uma arma espiritual e poderosa. Diga amém. E no versículo 20, vamos para a quarta estratégia. Diz que pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus,
e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Aqui está a quarta estratégia, aqui está a quarta chave. Quando você crê que Deus instituiu o altar deste ministério para te orientar, e você segue as orientações deste altar, que são as orientações de Deus, você prospera, você vence, você conquista, você é protegido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E foi isso que aconteceu com este homem, porque ele deu ouvidos a Deus e a profecia que havia sobre aquele reino. E diz no versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Eu creio nisto. Eu creio que Deus neste momento começa a usar a sua trombeta louvando ao Senhor, começa a glorificar a Deus. Eu creio que neste momento Deus está desbaratando os teus adversários, a crise financeira, Deus está desbaratando esta crise familiar, Deus está destruindo todo o sofisma, toda a muralha, tudo aquilo que parecia intransponível, o Senhor está destruindo. Porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir. Veja que Deus confundiu os adversários e diz que ajudaram uns aos outros a destruir-se. Todos aqueles que se levantarem contra você vão perder, vão ser destruídos. E mais, você não vai precisar de fazer absolutamente nada. Eu estou dizendo em termos humanos, você não tem que usar estratégias humanas, você não tem que se sujar, você vai sair com as mãos limpas, você vai usar a sua confissão, você vai usar a sua fé, você vai usar o seu louvor, você vai usar a sua adoração. E enquanto você estiver adorando, Deus está agindo em teu favor. E diz que tendo Judá chegado ao alto e ao olhar para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Quando Deus começa a agir, quando Deus age numa situação, numa adversidade, Ele mata de uma vez por todas. Ele não coloca um veneninho agora para morrer aos poucos, não, Ele destrói de uma vez. Seja o câncer, a AIDS, seja qual problema for, quando Deus age, é letal, é para sempre. Então, meus amados, creia que não restará nenhum resquício da situação que estava tentando te intimidar. E mais, você ainda sairá por cima, por cabeça, sendo exaltado e com despojos. Porque foi isso que aconteceu, diz no versículo 25, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamam aquele lugar até o dia de hoje de vale de bênção. Você está no vale da bênção. Este ministério aqui
é um ministério de bênçãos. Este ministério aqui, esta igreja, tem alimentado o seu povo com um alimento espiritual, tem alimentado você com bênção. Você não sairá daqui nesta noite sem os teus despojos. E eu termino dizendo: veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E agora o fim que Deus deu a Judá será o fim que Deus dará à tua vida. Assim o reino de Judá, assim a minha casa, a tua família, a tua empresa teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Você recebe esta palavra? Creia que neste momento Deus está agindo em teu favor. Eu vou começar a orar, eu vou começar a declarar. Você pode ficar de pé. Eu depois vou convidar um a um a vir aqui na frente. Eu estarei impondo as mãos e ligando esta palavra na tua vida. Eu vou convidar os ministros que fazem parte da oração para que subam ao altar. Eu estarei aqui na frente juntamente com o bispo André e a bispa Cristiane. Mas creia que Deus estará movendo o sobrenatural. Você não sairá daqui sem os teus despojos. Senhor Deus Todo-Poderoso, esta palavra, Senhor, ela não retornará vazia, ela não voltará sem antes cumprir o fim que o Senhor determinou. E tu, Senhor, nos levaste, Senhor, a trazermos, a ministrar esta palavra, porque há provisão para o teu povo, porque há provisão em meio às crises, há provisão em meio aos exércitos que estão aí fora se levantando contra a igreja do Senhor. Por isso, Jesus Cristo, assim como tu fizeste, Senhor, ó Deus, com Judá, assim como tu agistes na vida de Josafá, assim como tu fizeste, Senhor, ó Deus, naquele povo, tu estás agindo entre nós. Por isso estamos aqui adorando ao Senhor, estamos aqui engrandecendo a Deus, estamos aqui valorizando aquele que merece honra, aquele que merece graça, aquele que merece, Senhor, todo louvor, toda majestade, toda grandeza, aquele que tem um domínio sobre todas as coisas. Porque enquanto, Senhor, o povo adorava a Ti, enquanto o povo, Senhor, estava glorificando a Deus, anjos desciam e subiam, anjos desciam para pegar as orações e os louvores, e desciam com respostas, e desciam agindo. Assim eu creio que neste momento existem anjos, existem, Senhor, míriade de anjos, Pai, agindo em favor, porque quando louvamos a Deus, quando adoramos a Deus, há um frenesi espiritual, é anjos por todo lado, agindo, descendo, subindo, correndo, de norte, sul, leste, oeste, agindo em favor da igreja. Comece agora, feche os seus olhos neste momento, e comece a enxergar agora com os olhos espirituais, aquilo que os anjos estão fazendo aqui dentro. Eles estão subindo e descendo. Não pare de adorar, eles estão subindo e descendo, eles sobem com taças cheias, repletas de adoração, e descem com respostas. Quando nós adoramos a Deus, Deus abrevia o nosso sofrimento, Deus antecipa a nossa bênção, Deus responde com pressa, Pai, aquilo que precisamos. Por isso adoramos a Ti, oh, adoramos o Rei da Glória,
adoramos o Rei da Glória, adoramos o Soberano, adoramos naquele que nós colocamos a nossa esperança. Os nossos olhos estão postos em Deus. Senhor, a nossa esperança está em Ti. Sabemos, Pai, que Tu tens o suprimento, Tu tens, Senhor, ó Deus, a provisão, Tu tens o livramento, Tu tens o escape, Tu tens, Pai, a resposta para as nossas necessidades. Não importa o tamanho do exército, ó Deus, nós não estamos nem aí para os nossos inimigos. Ó Deus, nós não estamos nem aí, Senhor, para os nossos adversários. Nós cremos, Pai, que Tu estás conosco, e aonde nós estivermos, Tu estarás conosco. Tu vais à nossa frente, Tu pelejas nossas pelejas, Tu guerreias nossas guerras. Ó Deus, Tu vais, Pai, e nos dá a vitória. Por isso estamos em paz, por isso estamos confiantes, por isso cremos, Pai, que a vitória já chegou. Ó Deus, a vitória será tão grande, Pai, que além de destruirmos, Pai, os nossos adversários, isto redundará em bênçãos. Ó Deus, seremos honrados, sairemos com os despojos, Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz que foram 3 dias, Jesus ressuscitou ao 3º dia. Isto significa, Pai, ó Deus, o nascimento, a ressurreição de sonhos, Pai. Ó Deus, será tanto despojo, Pai, tanta bênção na vida do Teu povo, será um milagre tão grande, Pai, que nós estaremos como que vida nova, como nascendo de novo, como ressuscitando, Pai. Ó Deus, eu creio, Senhor, assim o Senhor está fazendo na vida da igreja, assim o Senhor está dando, Senhor, para o Seu povo, a vitória, os despojos. Comece a crer, comece a confessar, comece a determinar sobre a tua vida aquilo que você crê. Diga, se é a sua casa, comece agora a agradecer a Deus pela essa casa, pela quitação dela. Comece a agradecer a Deus pela sua cura, comece a agradecer a Deus pela sua vitória financeira, pela sua vitória conjugal, pela restauração familiar. Comece agora a dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela minha vitória. Obrigado, Senhor, porque eu já vejo os meus sonhos sendo realizados. Eu já vejo a quitação do meu apartamento. Eu já vejo, Senhor, a compra de um carro novo. Eu já vejo, Senhor, o crescimento do meu ministério. Eu já vejo, Senhor, a igreja cheia. Eu já vejo, Senhor, o avivamento de almas. Oh, eu vejo, Pai, e eu Te dou glórias, e eu Te dou graças, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Senhor vive, eu sei que Deus está aqui, eu sei que Tu se alegras, Pai, quando vês fé na confissão da Tua igreja, e você demonstra a sua fé quando você agradece a Deus, quando você adora o Senhor. Por isso adore, não importa o que você viveu, é passado, assim como foi passado na vida de Josafá, está sendo passado também na tua vida. Tome posse agora, tome posse, não duvides. Os teus olhos estão postos em Deus. Deus manda dizer à igreja: não temas, não vos assombreis, não vos assusteis, pois a peleja não é vossa, a guerra não é tua, a guerra não é tua, a guerra é do Senhor, a guerra é de Deus. Renda graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto os ministros estarão aqui orando sobre este altar, eu vou pedir para que você se direcione aqui na frente do altar. Se você crê nisso, vem aqui na frente. Eu estarei impondo as mãos sobre você, e eu creio que Deus estará agindo. Você vai ligar comigo,
Você vai confessar comigo, você vai crer na sua vitória, em nome de Jesus. A peleja não é nossa, a peleja do Senhor. Receba a vitória, em nome de Jesus. Passe pelo altar. A peleja não é nossa, a peleja do Senhor. Receba a sua vitória, receba a sua vitória, em o nome de Jesus. Receba a sua vitória, em o nome de Jesus. Receba a sua vitória. Olha, você vai vir aqui na frente, adorando a Deus. Isso é ações de graças. Isso é ações de graça sobre a vida desse ministério. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Bispo. Glória a Deus. Eu vou dar a bênção final. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque cada um sairá daqui, Senhor, com o seu despojo, com a sua vitória, porque Deus não falha, porque Tu és fiel, Pai. Que a Tua graça maravilhosa, o Teu amor, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre na vida da igreja, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Não saia sem antes virar para o seu irmão e uma vez mais declarar: receba a sua vitória e o seu despojo em nome de Jesus.